A beleza da unidade espiritual, esta é a lição número 13 da classe de jovens. Eu quero aproveitar e agradecer a você que esteve comigo aqui durante todo este trimestre. Texto principal. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, 1. Resumo da lição. A unidade da Igreja de Cristo começa em Deus, em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Relacionamento pessoal, íntimo, andar em conformidade com o que a Bíblia diz, andar com o Senhor Jesus. Isto é um relacionamento pessoal. Introdução. Relacionaremos o Salmo com a oração sacerdotal do Senhor Jesus e veremos que a verdadeira unidade dos cristãos começa em Deus, no nosso relacionamento pessoal com Cristo, para então nos relacionarmos com os irmãos. Relacionamento é algo que demanda duas vias. A pessoa que vai e a pessoa que vem. No nosso caso, aqui seria entre Cristo e você, entre eu e Cristo. O relacionamento entre duas pessoas é extremamente saudável e necessário. Nesse caso espiritual, nós estamos falando diretamente com o Senhor Jesus, então nós devemos ter um relacionamento com Ele. Como é que eu tenho um relacionamento com o Senhor? É sobre isso que nós vamos ver nesta aula de hoje. A beleza da unidade, o Salmo 133. Na adoração, a unidade é o elemento indispensável, é o contraponto a qualquer ideia de egoísmo ou disputa. O que é unidade? Unidade é quando alguma coisa está unida a outra coisa. Por exemplo, o casamento é uma unidade, é algo que está em comunhão, está em união. O esposo com a esposa, então eles têm uma unidade. Unidade da ideia da pessoa que está na mesma harmonia, a mesma sintonia. Isto é unidade, união, como o Salmo 133 nos diz. Veja que na adoração a unidade é indispensável. O que quer dizer isso na prática? Não adianta eu estar querendo ou estar adorando ao Senhor se eu não estiver em unidade com o meu irmão, com a minha irmã. Não adianta eu fazer algo espantoso, extraordinário na igreja ou em outro lugar para exaltar o nome do Senhor, mas eu não tenho unidade com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pastor, com o meu líder, entre outros. Por quê? Porque a adoração não é uma disputa, não é um egoísmo. A adoração ela é o conjunto. Você pode tanto adorar sozinho, né, dentro da sua casa, ou como você pode adorar no grupo de jovens, por exemplo. Né, todos estão adorando juntos, né, adorando juntos ao Senhor. Então, esta é a beleza da unidade, né? De estarmos todos unidos, reunidos em comunhão um para com os outros e todos nós com o Senhor Jesus, para adorarmos da beleza da sua santidade. Lembra que a Bíblia diz, que Jesus disse? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim, diferente de nós. Nós estamos com o nosso coração voltado para o Senhor e um para com os outros. Por isso o Senhor Jesus aceita a nossa adoração. A unidade é boa e suave. Entretanto, a força desse primeiro versículo reside exatamente em perceber que se há degradação na desarmonia familiar, há beleza na unidade e harmonia entre irmãos. A família toda é abençoada. A paz e a harmonia predominam, bondade e suavidade têm lugar na família. Como é que vai ter uma família, ou terá, né? É o mais correto de dizer. Como uma família terá um relacionamento bom se não há unidade? Se não há unidade um para com os outros. É aqui na família que eu digo a família mesmo, né? Que parentes, primos, irmãos, primas, tios, avós, pais. Não há beleza quando há desarmonia no lar. Há quem diga, e eu concordo, que nenhum sucesso consegue predominar, né, consegue exceder o fracasso no lar. A pessoa pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele, no lar ele não tem
unidade com a família, de nada vale o seu sucesso. O sucesso de cada um vem primeiro no lar. E o sucesso aqui significa não ter fama, não é questão de ter fama. Ter sucesso é ser bem sucedido. Quando há essa questão que a família está toda em harmonia, aí sim essa família é abençoada. Nós vemos pessoas, né, que em alguns casos até específicos, né, que nem são cristãs, mas têm uma família unida, tem uma família que, claro, tem os seus problemas, como todas as famílias têm, cristãs ou não, mas tem uma harmonia, elas estão sempre em acordo uma com a outra, né? Todas as pessoas da mesma família têm esta harmonia, e isso sim é bonito, essa união. É claro que nós devemos, dentro do parâmetro tanto espiritual quanto no sentido social de família, nós devemos, claro, sempre ter harmonia um para com os outros. Duas imagens, o óleo da unção e o orvalho de Hebrom. Davi, o salmista, usa duas imagens para falar a respeito do valor e da beleza da unidade, o óleo da unção e o orvalho de Hermon. É muito interessante sobre o óleo da unção, porque, como eu já falei aqui algumas outras vezes, unção é assim, né? Uns são e outros não são. A unção, ela traz a questão do óleo. O óleo também traz por si o bom perfume. É notório que ninguém precisa dizer, quando está usando um perfume, dizer que está usando um perfume, porque as pessoas percebem. Assim também quando a pessoa tem unção, ela não precisa dizer que tem unção, que ela é santa, as pessoas percebem. No cotidiano as pessoas percebem. Então aqui vem essa ideia, né, da unção, de um bom perfume, da harmonia, né? Você vê, por exemplo, perfumes peculiares, né? Cada um tem um tipo específico que gosta de usar ou que gosta de sentir o aroma, né? Mas de modo geral, a pessoa que está perfumada, ela é bem chegada às pessoas. Claro, você prefere abraçar uma pessoa perfumada do que aquela pessoa que está com perfume vencido, não é verdade? Então, a unção é assim também, no sentido espiritual. Nós, quando nós estamos em unidade, com o óleo da unção, estamos com a nossa vida no altar, todos querem estar à nossa volta. E principalmente nós conseguimos, assim, vamos dizer assim, né, atrair a presença do Senhor. Por quê? Porque o nosso louvor, a nossa adoração chega às narinas do Senhor como algo suave, um perfume suave, adorável para as suas narinas. Então esta é principalmente o ponto específico da unção. E a unção também tem um outro sentido muito interessante, porque a unção, no sentido literal, significa untar. Quando as jovens vai fazer um bolo, lembro que uma pessoa jovem ficou me devendo um bolo. Quando a jovem, principalmente a jovem, os homens não são muito desse negócio. Quando a parte feminina, pronto, vai fazer um bolo, elas precisam fazer o quê? Untar o tabuleiro. Eu acho isso muito interessante, porque ali é unção e sempre é com uma gordura. Já reparou? Para untar precisa ser uma gordura, um óleo. E para que vai untar o tabuleiro? Para a massa não ficar presa no tabuleiro. É por isso que quando elas viram o bolo sai na hora. Por quê? Porque ele foi untado primeiro. Isso pode trazer para nós a ideia, Osés fala, né, que Israel foi um bolo que não foi virado, né? Talvez não tinha unção em Israel, por isso que não foi virado, porque senão ia despedaçar tudo. Veja que é interessante, porque quando nós vamos nessa ideia de untar, tem essa ideia de ser solto. Lembra lá de Lázaro? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus falou algo assim: desatai-o e deixai-o ir, ou seja, deixa ele livre. Talvez seja também essa ideia da unção, né? Deixar a pessoa livre para ministrar a palavra dentro da igreja ou fora da igreja e para todos os lugares para pregar a santa palavra do Senhor. O orvalho de Hermon. Esse orvalho já vai dar a ideia de frescor, num lugar que é extremamente ensolarado, é um sol escaldante, então precisa de quê? De um frescor, de algo que refrigera a alma. Essa aqui é a dinâmica que o salmista usou. Quantas vezes nós somos pessoas que somos usados para refrigerar, vamos assim dizer, né, a alma de alguém com a palavra do Senhor, uma pessoa que está aflita, está num momento de angústia, de um calor do perigo, e nós chegamos com a palavra do Senhor e acalmamos esta pessoa com a palavra do Senhor.
trazemos o que? Um frescor para a vida desta pessoa, trazemos uma esperança. Essa aqui é a ideia do orvalho de Hermon. Unidos para a fidelidade e frutificação. Unidade na igreja. Da mesma forma que o salmista desejava que a nação compreendesse o valor, a beleza e a importância da unidade espiritual, nosso Senhor desejou a perfeita unidade de sua igreja. A igreja, claro, somos nós. Nós também devemos compreender este valor. E qual é o valor? O valor da unidade, a importância espiritual da igreja. O que é isso? É todas as pessoas dentro da igreja estarem ali para o mesmo propósito de adorar e bendizer o nome santo do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, estar um em acordo com o outro. Quando alguém quer fazer alguma coisa, as outras pessoas também, vamos sim, vamos fazer assim. Por quê? Porque há uma unidade, uma união, ali estão todos no mesmo sentido, no mesmo propósito de adorar o nome santo do Senhor e fazer assim alguns afazeres na igreja. A unidade começa em Deus. Nessa perspectiva, a unidade entre irmãos não é possível sem um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. O Senhor, Ele nos amou e nós, claro, devemos amá-lo em primeiro lugar. O Senhor está acima de todas as coisas. Eu preciso amar ao Senhor acima de todas as coisas. Preciso amá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Quando eu estou nessa perspectiva de unidade com o meu Senhor, eu estou num relacionamento verdadeiro com o Senhor, aí eu consigo ter uma unidade com o meu irmão, com a minha irmã. Nós conseguimos andar no mesmo propósito. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus e ela também tem, e ele também tem. Então, juntos, teremos um verdadeiro relacionamento com o Senhor de uma forma espiritual, de uma forma saudável, de uma forma que venha assim agradar ao Senhor e assim Ele aceite a nossa adoração. Unidade entre irmãos. Essa convivência se dá por meio de alguns elementos bem concretos que, segundo o que lemos na palavra de Deus, são bem claros. A doutrina, a piedade e o serviço. A unidade deve levar em conta o que temos em comum, ou seja, cremos na mesma fé, praticamos a mesma piedade e prestamos um mesmo serviço. Veja que a unidade entre irmãos está na doutrina. O que é doutrina? Doutrina é o ensinamento da palavra. Doutrina é diferente de usos e costumes. Eu vou te dar um exemplo prático. Usos e costumes. Por exemplo, aqui no Brasil, os homens usam calça. Na Romênia e na Escócia, eles usam saia. Por quê? Porque isso é um costume. O costume do Brasil é o homem usar calça, o costume da Escócia e da Romênia é o homem usar saia. Viu como isso é um costume? Então, o costume é completamente diferente da doutrina. Agora há casos, né, e talvez em algumas situações é inevitável, que a doutrina irá se confundir com o costume. Por quê? Na mesma ideia da calça, por exemplo, imagina uma mulher usando uma calça aqui no Brasil, num sentido, principalmente as Assembleias de Deus, achará estranho, outras igrejas não. Por quê? Porque isso é uma questão de costume. Agora, como é a calça que esta mulher está vestindo? É uma calça moderada, que não irá trazer escândalo? Então não há problema. Por quê? Porque a grande questão dos usos e costumes são a moderação. Não estou dizendo aqui com isso para você com a menina usar uma calça. Não é nada disso. Você tem o seu pastor certamente te ensina o que é o que não é. Se a sua igreja permite a menina usar calça, ok. Mas se não for o seu caso, não invente ideia. Não vai começar a andar por aí de calça porque assim está entrando em desacordo com a sua igreja e com o seu pastor. Então, isso aí não se faz. Então veja que a doutrina ela é diferente do costume. Então a igreja, cada um de nós, devemos estar o quê? Unidos na doutrina da palavra. Se a palavra diz A, eu vou fazer A. Se a palavra diz B, eu vou fazer B. Nós devemos separar usos e costumes da doutrina.
Agora, mais uma vez, né? Não vai... Olha lá, hein? Você entendeu, né? Olha lá, hein? A piedade, ser piedoso. Ser piedoso é uma tarefa um pouco difícil, não acha? A piedade, a pessoa ser piedoso, a pessoa tem que ter piedade dentro de si. A pessoa precisa ter exemplos de piedade na família. E até nela também, ela precisa viver, conviver, porque a piedade é algo, não digo, compaixão, ter compaixão, se colocar no lugar do outro. Como é que você se porta numa situação? A maneira mais correta, mais certa de você entender que uma pessoa tem piedade do outro é quando ela se põe no lugar do outro, porque essa é a dinâmica da piedade. A piedade é aquela pessoa que se põe no lugar do outro, como por exemplo aquela parábola do samaritano. O que ele fez? Ele se colocou no lugar do outro que tomou aquela surra, né? E fez o que? Se colocou no lugar do outro e pagou tudo que precisou pagar para ele e fez uma boa ação. Isso é ser piedoso. E a questão do serviço, né? O serviço, como o nome já fala por si, é quando nós estamos em serviço na igreja, por exemplo, e nós servimos uns aos outros, ou à sociedade, né? Ou ao país, ao estado, seja o que for. Ou seja, nós prestamos um serviço à comunidade aqui, tanto no sentido espiritual quanto no sentido social. Elementos da unidade da igreja, unidade na doutrina. Todo esse ensino foi transmitido aos apóstolos e estes transmitiram à igreja. Esta, por sua vez, tem o compromisso de preservar essa herança apostólica recebida diretamente de Jesus. Nesse caso, os jovens da Igreja de Cristo devem ter uma consciência doutrinária. Mais uma vez, a ideia do ensino. Ou seja, você jovem, você precisa levar os ensinamentos do Senhor Jesus às outras pessoas, ali, ou entre os jovens, até as pessoas mais idosas também, é levar para frente, né? Esta é a unidade da doutrina, né? Todos têm a mesma doutrina. O que é doutrina, mais uma vez, é o ensinamento bíblico, é o que a Bíblia diz, é o ensinamento da palavra e não usos e costumes, né? Precisamos ter muito cuidado com esse negócio, porque muitas pessoas hoje se perdem porque pregam muito costume e não pregam a palavra. Se prega muito, fala de muitos usos e costumes, mas não prega a palavra. Então nós precisamos estar bem firme no sentido de pregar a palavra. Unidade na piedade. Não basta apenas conhecer a doutrina correta, é preciso amar e viver a doutrina de Cristo. Seu ensino e sua vida. O cristianismo bíblico tem como base uma pessoa, Jesus Cristo, que foi crucificado, morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Nesse sentido, é preciso relacionar-se com essa pessoa, Jesus Cristo. Pois bem, não basta eu apenas conhecer a doutrina correta. Eu posso conhecer a doutrina correta, mas não viver e não amar a doutrina de Cristo. Posso conhecer, mas não amar e não praticar. Eu apenas conheço. Então, esta aqui é uma outra questão muito profunda, porque quantos de nós até conhecemos a palavra do Senhor, até conhecemos as doutrinas bíblicas, mas nós somos desobedientes, somos rebeldes, principalmente os jovens, dão uma dor de cabeça. O que eles fazem? Costumam, mas é porque isso aqui, porque que isso é pecado, porque aquilo é pecado. Bom, vamos lá. Há situações que eu não vou entrar aqui, porque mais uma vez você tem o seu pastor, e certamente você vai perguntar a ele. Mas todo o tempo que eu trabalhei com jovens, eu sempre vi essa dinâmica de o jovem questionar. E eu acho isso muito relativo, aliás, relativo não, eu acho isso muito compreensivo. Por quê? Porque muitas vezes falamos para os jovens que eles não podem fazer isso ou não podem fazer aquilo, mas nós não explicamos o porquê. Nós devemos explicar aos jovens o porquê. E nessa última classe que eu dei, né, a classe Ebenésia, eu tive algumas experiências muito profundas. E eu posso até dizer que foi uma das melhores turmas que eu tive o prazer de lecionar. E eles faziam perguntas muito profundas, eles não, né? Principalmente elas, né? Que geralmente eram sempre as meninas que perguntavam. Alguns jovens perguntavam também, mas geralmente perguntavam à parte. E são perguntas muito coerentes, e eles sempre falavam a mesma coisa. As pessoas dizem que a gente não pode fazer, mas ninguém explica o porquê. E realmente isso é uma verdade. Muitos jovens não sabem o porquê que não pode isso, não pode aquilo, mas por quê? Porque a igreja disse que não pode, mas não explica. Nós devemos explicar à luz da palavra o porquê que isso ou aquilo não é compatível com um jovem cristão. Então nós temos que ter essa responsabilidade. E você, jovem que tem dúvida, faça pergunta para o seu professor de escola bíblica dominical, para o seu pastor, para o seu líder.
senta juntamente com ele e com a palavra e pede explicações. Por que eu não posso fazer isso ou por que eu não posso fazer aquilo? Unidade no serviço. Partilhar os bens para suprir a necessidade de uma pessoa como resultado da compreensão do conteúdo, meu pai, transmitido pelos apóstolos e do amor despertado pelo relacionamento com o Senhor era uma marca da igreja de Atos. É uma bênção quando há unidade entre os cristãos com a finalidade de suprir as necessidades de nossos irmãos. É muito possível, muito provável que você conheça alguém na sua igreja que tem uma necessidade, né? Tenha uma necessidade física, né? Material. E bonito é quando a igreja se junta para juntos suprir a necessidade desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa criança. Há algo bem bonito neste negócio, porque o evangelho do amor de Cristo é formado pelo amor, e isso também cabe no amor, quando nós estendemos a mão ao nosso próximo. E mais uma vez eu tenho que deixar isso claro: quando nós fazemos algo bom para alguém, né, quando nós suprimos as necessidades dele, quando, por exemplo, vendemos alguma coisa que temos para partilhar esse valor com essa pessoa, para ajudar essa pessoa, nós não devemos, em hipótese nenhuma, ficar tirando fotos, selfies, né? Fotos e selfies é a mesma coisa? Fazer vídeos para postar em rede social. Isso não é da parte do Senhor, isso não vem de Deus. Porque quando alguém faz isso, a sua recompensa já foi dada aqui na terra. Por quê? Porque vai receber aplausos das pessoas, das redes sociais, das pessoas da igreja. Nós, quando fazemos algo dessa natureza, nós fazemos em secreto, porque em secreto o Senhor nos recompensará. Porque se ponha no lugar da pessoa. Imagina que você está passando uma necessidade e alguém supra essa sua necessidade e posta foto sua e vídeo sua recebendo isso na rede social. Olha como é que fica feio. Como diz a apresentadora Sandra Annenberg, que deselegante. Conclusão. O Salmo 133 nos ensina a beleza da unidade entre o povo de Deus. A unidade espiritual é como um perfume que exala seu doce aroma em todos os ambientes. Olha que coisa bonita, né? A questão do perfume, né? Nosso Senhor espera que você exale esse aroma por meio da unidade. Nada é mais incrível do que uma juventude unida na causa do Evangelho. Como Deus se agrada de uma juventude que pensa na mesma doutrina, ama a mesma pessoa e faz exatamente o que Jesus ordenou que fizesse. Então olha que bonito. Você tem uma vida de santidade, tem o óleo da unção, né? E você faz o quê? Você faz exatamente aquilo que o Senhor Jesus te mandou fazer. Estender a mão ao próximo, pregar o Evangelho, né? Ter uma juventude pela causa do Evangelho com um bom perfume. O que é muito interessante a ideia do perfume, né? Quem não quer estar perto de uma pessoa cheirosa, né? Que nós venhamos ter assim o cheiro do perfume da santidade, do óleo da unção, da caridade, do amor ao próximo, para a honra e glória do nome do Senhor. Hora da revisão. Número 1. A característica principal deles é a de ser canções de adoração, enquanto o povo de Deus peregrinava ao Monte Sião para adorar o Senhor. Número 2. O salmista deseja demonstrar a beleza da unidade entre irmãos, de uma família natural, para animar a unidade espiritual da nação. Número 3. A imagem de um corpo e Cristo, o cabeça. Um edifício cujo fundamento é Cristo. Número 4. A doutrina aqui, ou ensino, é o ensino de Jesus em seu ministério e quando por ocasião de sua aparição aos apóstolos durante 40 dias, após ter ressuscitado. Número 5. Quando exercemos a piedade por meio das disciplinas da oração, do jejum, da leitura devocional da Bíblia, das presenças regulares aos cultos e reuniões de oração da igreja local, estamos desenvolvendo um relacionamento pessoal com Jesus. Então que nós venhamos ter esse relacionamento pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com orações, jejum, os cultos de doutrina, presença lá na Escola Bíblica Dominical, que nós venhamos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em unidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu vou deixar aqui para você a apresentação das lições bíblicas do terceiro trimestre de 2023 da classe de jovens, para você ficar aí familiarizado com o tema desse novo trimestre que se inicia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!